Bem-vindos ao Reino dos Céus, a este lugar maravilhoso. Viemos para compartilhar esse estudo bíblico, que é uma promessa de Deus para muitos de vocês, não é assim, irmãos? Deus tem falado, Deus tem cumprido. Bendito seja nosso Deus. Isso que acontece aqui, isso acontece em todo mundo, que a glória seja para Deus. Onde está a igreja de Deus vivo? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma grande bênção que Deus nos dá essa oportunidade de conhecer a sua igreja, de saber que vivemos por Ele e para Ele. Bendito nosso Deus. E nossa amada irmã Maria Luísa nos ensina o de Deus com o coração. Com vocês, nossa amada irmã Maria Luísa. Muito boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Queridas irmãs também. O Senhor abençoe. E bem, eu estou alegre por novamente aqui nesta região de Sarasota seja aberta a Igreja do Senhor. Porque é muito triste que depois da pandemia, não é? A pandemia fez muitos estragos, muitos danos, mas nós estamos aqui na presença do nosso Deus, conhecendo, lhe servindo, aprendendo e tentando fazer a sua vontade e agradar a Deus. Vocês podem sentar e eu fico alegre do nosso Deus ter muita misericórdia de todos nós. E dessa mesma forma nós também temos de recompensar e dar para Ele o que Ele merece. O Senhor, nós temos de venerá-lo e valorizá-lo, temos de agradecê-lo, porque Deus nos colocou no seu verdadeiro caminho. Ele nos colocou no caminho certo. E é por isso que não temos de duvidar do lugar onde Deus nos trouxe e onde Deus nos colocou. São tantas as coisas que Deus tem feito em nós que muitos de vocês desconhecem. E muitas vezes nós não podemos dar testemunho a respeito, não podemos contar para a congregação o que Deus faz, o que Deus diz, o que Ele fala a respeito de coisas mundiais, de governos, de governantes, de muita política também. Deus fala, mas nós não fazemos por prudência e porque talvez nem todas as pessoas têm a capacidade nem a aptidão para receber estas coisas, estas notícias, o que Deus diz. Ou há muitas pessoas também que não concordam, muitas pessoas não compreendem e distorcem ou se enraivecem, distorcem, mal interpretam. E é por causa disso que nós às vezes não contamos as maravilhas grandiosas que Deus faz e que Deus tem feito entre nós na igreja, que vocês desconhecem, que vocês não sabem. Talvez algum dia, talvez nós escrevamos um livro e contemos para a posteridade, para quando já não existam mais os protagonistas dos quais Deus falou ou mencionou, para que já ninguém reclame nem pense, eu vou te processar porque você me mencionou, porque você disse isto ou aquilo. Então, na posteridade, quando nenhum deles existam, escreveremos a história. O que vocês acham? Assim como hoje em dia, quando lemos as histórias de todos os libertadores e pessoas da antiguidade que foram heróis e fizeram tantas coisas, eles não podem mais reclamar porque eles não existem mais. Ninguém pode defendê-los nem ameaçar de processar. Mas Deus tem feito tantos milagres extraordinários e Deus falou já tantas coisas que é maravilhoso. E o único que eu digo para o Senhor, ou
que eu digo para os irmãos e as pessoas que estão ao meu redor e que são testemunhas do que Deus falou. Quando se cumpre, eu digo: nós estamos no verdadeiro caminho. Nós não podemos duvidar de que estamos no verdadeiro caminho, porque é tanto o respaldo que Deus deu a respeito de coisas extraordinárias. E o Senhor, Ele realmente colocou a sua mão em muitas pessoas. E pessoas que não estão na igreja, mas que não sabemos quais os planos de Deus com eles. Vamos dizer que eu somente direi uma frase. Eu direi para vocês só uma frase para não me comprometer. Saibam, irmãos e irmãs, que tudo o que está acontecendo em nível político agora, com os assuntos destes países, Venezuela, Cuba, Colômbia, tantos países, a Rússia, a Ucrânia, bem, todos esses países, Israel, tudo. Nós vemos no jornal sempre todos esses acontecimentos tristes, mas saibam que o Senhor já tinha falado antes disso. E o Senhor falou que Ele respaldaria o presidente daqui. O presidente. O Senhor disse. E o Senhor falou desde faz uns 8, 10 anos. Ele falou a respeito deste governante deste país. O Senhor falou e mostrou. E o Senhor disse muitas coisas que Ele faria. Porque é Deus quem tem o incentivado a fazer as coisas que aparentemente são ruins. As pessoas veem como ruins e dizem é mal, mas é Deus. Então, aqui quando nós lemos na Bíblia, onde diz que o apóstolo Paulo ele ensinou também porque ele foi testemunha de como Deus trabalhou tanto naquela época ao nível do governo e da política no Império Romano. O apóstolo Paulo também, por revelação que Deus lhe deu, disse que todos os governantes eram colocados por Deus. Uns eram colocados para o bem e outros para o mal. Uns eram para a bênção do povo e outros para castigo do povo, mas que era o Senhor Deus quem fazia essas coisas. É por isso que nós temos de respeitar. E mesmo que não gostemos das pessoas, como dizemos, não é? Eu não gosto dessa pessoa, não quero ela lá. Vamos respeitar, porque é Deus quem está lá, nomeando e colocando as pessoas e incentivando elas a fazerem isto e aquilo. E os seres humanos não percebem que eles fazem as coisas, mas que há alguém que está os movendo a fazê-lo. Como Deus faz conosco, onde Ele nos incentiva a fazer muitas coisas, fazer o que é bom, o que é justo. E quando nós deixamos Deus nos mover, Ele nos abençoa grandemente. Nós vemos a bênção de Deus e conhecemos que é Deus quem está nos dando essa bênção. Mas as pessoas no mundo, eles são movidos, Deus os move, mas eles não percebem, ninguém percebe. Eles acham que eles fazem pela sua inteligência e sabedoria e conhecimento, pelo que for. Mas eles não sabem que é Deus, que é um ser supremo, um ser sobrenatural, que está movendo todas as coisas no mundo. E então o Senhor, Ele já falou tantas coisas, irmãos, que somente alguns poucos na igreja, eu diria, conhecemos e sabemos o que Deus disse. Tudo o que tem acontecido, tudo Deus já tinha falado. O Senhor já tinha falado que isso aconteceria assim. Assim ia acontecer. E tem acontecido. As coisas têm acontecido, mas nós não ficamos alegres pelas coisas que acontecem, ou se as pessoas sofrem, se há mortes, pelo que for. Não. Nós nos regozijamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, quando Deus fala, quando Deus diz muitas coisas. Então, eu convido vocês a lerem novamente em Reis, o livro de Reis. Leiam novamente. E
o que os reis viveram na antiguidade, a forma como Deus falou com eles, o que Deus ordenou para cada governante, o que Deus disse para os profetas que aconteceria com os governantes, com as suas famílias, os povos que governavam, toda a situação. Deus falou, disse, e ele enviava profetas para falar com eles, para eles se corrigirem, para eles se arrependerem, porque aconteceria isto e aquilo no futuro, mas nenhum creu nem obedeceu, não quiseram crer a Deus, não quiseram conhecer o caminho de Deus. Então, nós vemos como Deus, ele falou, ele incentivou, quando talvez um rei, ele estava em perigo, e então Deus mostrava para ele, enviava um profeta e diz para ele não se preocupar, porque o seu inimigo, o rei do outro país, eu farei que ele ouça rumores e veja que não existe, para que ele fique com medo, fique angustiado e não venha contra vocês lhes prejudicar. E o nosso Deus fazia assim, ele fazia assim, e também o profeta, quando iam tomar as pessoas, quando iam executá-los, vamos dizer assim, o Senhor mostrava para o profeta e dizia, abre os olhos, e quando ele abria os olhos, ele disse que via exércitos ao seu redor que iriam protegê-los e guardá-los, e eram coisas que Deus enviava para guardar e proteger uma nação. E o Senhor, ele estava enraivecido com a outra nação, e ele queria castigar, e dessa forma ele trabalhou. Assim como Deus trabalhou nos reis, que quando vocês lerem nos reis, verão tantas estratégias, tantas coisas que aconteceram, que faziam, que os reis faziam. Os reis achavam que eram eles que planejavam, que faziam as coisas, e eles não percebiam que a mão de Deus estava por trás. E quando nós lemos, pensamos, esta é uma história que aconteceu faz muitos anos, é uma história muito linda, ou é uma história muito triste, muito trágica. Mas não, irmãos, essa história que aconteceu naquela época, hoje se repete. Hoje se repete no mundo, com os governantes, com todas as pessoas, com todos os que governam os países e as guerras e tudo que acontece, tudo que nós vemos e ouvimos. Deus está repetindo a história e é Deus quem está no comando de tudo. E Deus, ele quer castigar determinadas pessoas, determinado povo. Deus, ele castiga e usa todas essas coisas para castigar. Então, nós que já descobrimos o nosso Deus e descobrimos que Deus é o autor e o dono do universo, quem governa o universo, então nós ficamos alegres porque pensamos, estamos andando com Deus. Estamos andando com Ele, estamos no caminho certo, não duvidem. Vocês não menosprezem este lugar. Por exemplo, este lugar é um lugar menor, humilde e simples na sua aparência. Talvez há poucas pessoas em número, mas não subestimem isso jamais, porque é Deus quem chamou cada um. Chamou cada um de nós e nos escolheu, nos chamou e Ele nos tem embaixo do seu seio, da sua mão. Deus, Ele nos tem sob o seu governo, sob o seu poder e o que Ele quer para nós é bênçãos. Então, nós não somos do partido de ninguém, nem do mandato de ninguém, mas somos de Deus. E Deus é vivo, Ele existe e Ele quer que nós brilhemos no mundo. Que um dia a juventude, as crianças, todos um dia sejam os pregadores, sejam os mestres, os profetas que andam pelo mundo pregando um Deus vivo e de poder, pregando um evangelho poderoso. É isso. É para isso que Deus nos colocou, nos reuniu e nos congrega. É isso que Deus quer de nós. Que nós, um dia também, possamos chegar a brilhar no mundo. Deus disse que Ele também fará que os seus filhos governem o mundo.
E se neste momento Deus está respaldando algumas pessoas que não sabem que é Deus, como será quando seus filhos sejam os governantes nesses cargos para governar nações e povos? É isso que Deus tem falado, irmãos. É isso que Deus tem para o futuro. Que os seus filhos e a sua igreja resplandeça. Que o mundo ande ao resplendor da igreja. Porque o resplendor da igreja é o bom testemunho, a santidade, a perfeição, viver sem pecar, mas tendo fé e convicção em Deus e segurança em Deus. Então, nós agora, de agora em diante, respeitaremos como acontecem as coisas no mundo e somente vamos orar para Deus e pedir para Deus pelas pessoas. Senhor, oramos por tal pessoa para que ajudes essa pessoa a fazer o bem, para que essa pessoa saiba governar e fazer as coisas para o bem da humanidade. Seria essa a nossa oração. Nós não temos de nos inclinar julgando e condenando ou amaldiçoando alguém, porque nós não sabemos. Fazemos isso só porque falaram para mim ou comentaram para mim a respeito? Não. Isto é de Deus, esta é a vontade de Deus. Não podemos fazer nada. Temos de orar e pedir para Deus misericórdia. E que as pessoas façam as coisas bem. E que o nosso Deus, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Então, irmãos, vocês se revistam do poder de Deus, da graça de Deus. Tenham essa fé, a confiança em Deus, que Deus os chamou e tem vocês aqui para uma bênção, para alguma coisa boa. E depois dessa luta, um dia nós teremos a vida eterna. É isso. E vamos respeitar e valorizemos tudo que Deus faz, porque o que Deus faz é perfeito. É para a perfeição. E Deus, Ele nunca faz nada imperfeito. Aparentemente, nós vemos imperfeições, mas depois vêm os resultados perfeitos, porque Deus é perfeito. Então, temos de amar ao nosso Deus e nós não temos de pecar diante de Deus com os nossos pensamentos, com as nossas crenças ou conceitos, não é? O critério e o conceito que nós temos da vida, das pessoas, do governo, do que for. Talvez nós estejamos errados, então vamos respeitar a Deus e valorizá-lo. Porque eu sinto amor por vocês e eu quero que Deus abençoe vocês sempre. E é por isso que eu contei um pouquinho do que Deus tem feito e que Ele estará cumprindo. Se algum de vocês está muito enraivecido com essas situações, agora vai sair de vocês a raiva, porque vocês vão entender, é Deus quem quer assim. E se Deus quer assim, eu também. É isso. Se Deus quer que as coisas sejam assim, então eu também, Senhor. Assim, o que tu dizeres, Senhor, se tu dizes sim, eu digo sim. Se tu dizes não, eu digo não. É isso, para o nosso Deus. É esse o povo do Senhor. É esta a congregação de Deus. Isto fazemos nós, os filhos do Senhor. Somos respeitosos e nós vamos valorizar o poder de Deus e o nosso Deus. E como já não temos mais tempo de ler a Bíblia, vamos ler um pouco aqui no Salmo 137, correndo. No Salmo 137, temos o Salmo e temos um subtítulo acima que diz O Lamento dos Cativos em Babilônia. E eu não sei se nas Bíblias em inglês ou outras versões fale o mesmo no subtítulo. O Lamento dos Cativos em Babilônia. Diz assim? Ou talvez alguma Bíblia nem diz. Provavelmente, quando vocês leram este salmo, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e até chorávamos. Vocês já leram este verso alguma vez? E vocês entenderam? Entenderam?
E vocês pensaram, o que será isto? De quem está falando? Porque está falando em primeira pessoa, não é? Nós estávamos lá. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e até chorávamos, lembrando-nos de Sião. Bem, vocês que já leram este verso provavelmente não entenderam do que está falando. Lembremos que este salmo foi escrito depois que aconteceu a destruição de Jerusalém. Eu não sei se vocês já leram na Bíblia que houve uma destruição na cidade de Jerusalém, que Deus a destruiu. Vocês já ouviram isto? Que Deus destruiu essa cidade, que quem queimou a cidade? O exército da Babilônia, não é? O exército da Babilônia veio e destruiu Jerusalém e acabou com muitos povos de Israel e de Judá. E levou cativos os príncipes, os filhos dos reis. Levaram cativas as pessoas principais para a Babilônia e também levaram um profeta. Levaram o profeta Ezequiel. Ele foi levado cativo também. E como naquela época não havia avião, era só caminhando, eles tinham de caminhar. Todos caminhavam para chegar lá na Babilônia. Quando eles chegaram num lugar para descansar, e eles esperaram lá para descansar, lá estavam os cativos, os príncipes e as pessoas principais de Israel e de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Provavelmente estavam com eles sacerdotes, filhos dos sacerdotes, e o profeta Ezequiel também estava lá nesse grupo. A Bíblia diz que eram uns 1.800 ou 2.800, não me lembro muito bem, está em Crônicas, e eles estavam lá, tristes, porque eles estavam indo presos, eles eram cativos indo para a cidade de Babilônia. E eles estavam lá, e é por isso que são eles os que estão falando aqui. Eles se reuniram e disseram, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e até chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando de quando morávamos na cidade de Jerusalém. Diz aqui, nos salgueiros, que é no meio dela, uma árvore chamada salgueiro, nós penduramos nossas harpas, e os que levaram cativos nos pediam que cantássemos. Os que nos desolaram nos pediam alegria, dizendo, cantai-nos alguns dos o quê? Dos cânticos de Sião, eles disseram. Por que vocês não cantam para nós algumas das músicas que vocês cantavam lá no templo de Jerusalém? Que vocês cantavam para Deus com as suas harpas, porque são cânticos lindos, cantem para nós, diziam os soldados que os levaram cativos. Então, aqui eles respondem, como cantaríamos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se me esqueço de ti, ó Jerusalém, esqueça-se minha destra de sua destreza. Minha língua se apegue a meu paladar, se não me lembrar de ti, se não exaltar a Jerusalém como assunto preferente de minha alegria, querendo dizer, nós não faremos isto, nós não cantaremos, porque os cânticos são para Deus, não são para que vocês se deleitem neles, porque nós estamos adorando a Deus, foi o que ele quis dizer. Então diz, ó Senhor, lembra contra os filhos de Edom, o dia de Jerusalém, quando diziam, arrasai até os alicerces, quando pediam que destruíssem Jerusalém e acabassem com a cidade, e aconteceu assim. E no 8 diz, filha da Babilônia, quer dizer, tudo o que era o exército da Babilônia, chamam simbolicamente aqui da filha de Babilônia. Então, quando diz filha da Babilônia que há de ser desolada, é porque Babilônia, na verdade, era uma cidade estrangeira que não tinha Deus. Então, esse exército foi atacar os israelitas, os de Judá, e os destruiu. Então, por isso, de uma forma
simbólica ou metafórica, diz aqui, filha da Babilônia, que há de ser desolada porque eles não tinham a Deus. Vocês não têm a Deus, nós temos sim esse Deus. Só que esse Deus se enraiveceu conosco por termos pecado. Nós ofendemos Ele, não lhe obedecemos, não lhe amamos, não fizemos a vontade dEle. Então o Senhor nos abandonou e Ele nos entregou nas suas mãos. Era essa a forma deles falar. E diz, bem-aventurado o que te dê o pago do que tu nos fizeste. Então, eles desejavam contra essa cidade da Babilônia que ela também recebesse esse pago, que viesse um exército de um outro lugar e acabasse com eles também. Era o que eles estavam pedindo. E diz, feliz aquele que agarrar e lançar teus pequeninos contra as pedras. Os pequeninos eram os habitantes da Babilônia, que eles morressem, que o exército morresse na guerra. Eles estavam pedindo que viesse uma outra nação forte e acabasse com eles, porque eles tinham acabado com a Jerusalém. Então eles pediam vingança. Mas eu não sei se os irmãos ficaram contentes em terem entendido o verso número 1. Bem, é lindo ler a palavra do Senhor e compreendê-la, entender. E vocês sabem quando é que nós conseguimos entender tudo isto muito bem? Quando lemos a Bíblia toda, não é? A Bíblia toda temos de ler. Porque se você não ler toda a Bíblia, você não entenderá algum salmo. Quando você ler toda a Bíblia, uma e muitas vezes, você lerá e entenderá tudo e ficará muito feliz e terá mais fé e Deus vai lhe abençoar mais, porque Deus lhe dará muitos dons, porque você estará apto para receber os dons espirituais. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos muito conhecimento dos seus caminhos, da sua palavra, que nós entendamos e compreendamos o que lemos para que possamos desfrutá-lo, que o nosso coração e o nosso espírito se regozijem com o Senhor. Bem, agora sim, eu lhes darei a oportunidade da primeira pergunta no dia de hoje. Irmã, boa noite, que o Senhor abençoe. Queria fazer 2 perguntas, irmã. Minha pergunta está em Mateus capítulo 12, versículo 18. Mateus 12, 18. Sim, irmã. Posso ler, irmã? Pode. Mateus 12, 18 diz, eis aqui meu servo, a quem escolhi, meu amado, em que se agrada a minha alma. Porei meu espírito sobre ele, e aos gentios anunciará o juízo. A irmã nos ensinou no estudo bíblico de Salmo 7 que a alma é a mesma coisa que a consciência e a consciência é o conceito ou a conceitualização das coisas. Irmã, minha pergunta está especificamente onde diz em quem se agrada a minha alma, a alma do Senhor, a alma do nosso Deus. Eu gostaria de saber, queria te perguntar, tem essa dúvida há muito tempo, irmã? Vamos Queria dizer, saber. nós nos agradamos do nosso Deus, não é? Aqui diz, eis aqui meu servo, que é Deus o Pai, quem está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. E o Pai disse, eis aqui meu servo, Cristo Jesus, a quem escolhi, Cristo Jesus na carne, meu amado, em quem se agrada a minha alma. Então Deus, Ele também tem alma, não é? E é por isso que diz que Ele nos fez na sua imagem e semelhança. Ele nos fez na sua imagem e semelhança. Então, se nós temos alma, Ele irmã. também. Então, diz que Ele se agrada, porque é a conceitualização que nós temos sobre as coisas, do que somos e do que está ao nosso redor. E a alma está em nós. É o que nos faz pensar, decidir, sentir, fazer as coisas, sentir dor, tristeza, alegria. Tudo isso está na alma. Estão vendo? Então, irmã, a alma de Deus seria o conhecimento e a mentalidade de Deus? Poderia ser Bem, Deus? aí sim, nós não vamos falar o que é a alma de Deus. Ele que é o poderoso, o nosso Deus governa o universo. O que mais poderíamos dizer, então? Como é a alma do Senhor de tão grande, Obrigado, não irmã. é? Minha segunda pergunta se encontra em Efésios 1, 18. Efésios 1, 18. Sim, pode ler, irmão. Diz assim, irmã. Iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança de seu chamamento.
E qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos? Minha dúvida aqui, irmã, me chama muito a atenção onde diz, iluminando os olhos de vosso entendimento. O entendimento, eu gostaria de saber, irmã, se é entendimento físico ou espiritual, ou como é, porque abrindo os olhos do entendimento, porque tem outro versículo que diz, renovados em vosso entendimento. Mas é que o entendimento não é físico. O entendimento é um sentimento, é uma coisa abstrata, é entender ou compreender as coisas de Deus. E os olhos não são os olhos físicos, são os olhos espirituais também. Então é por isso que diz iluminados. Quer dizer, Deus nos ilumina, o Senhor Jesus nos dá espírito de sabedoria, espírito de revelação no conhecimento dele mesmo, da sua palavra, dos seus caminhos. É Deus quem dá para nós essa sabedoria e revelação para conhecer a Deus. E ele ilumina também os nossos olhos espirituais do nosso entendimento para que nós possamos entender. Porque um dia, quando nós não estivermos mais aqui, a nossa carne, a nossa parte física fica aqui, mas a nossa personalidade, nosso espírito, a nossa alma continua vivo, tudo continua normal. A única coisa é que a matéria, a carne não funciona mais, mas do restante, o espírito tem todo o seu entendimento, inteligência, todos os seus sentidos, é como uma pessoa, mas sem um corpo físico. Isto nós somos agora, temos um corpo físico, mas um dia seremos assim, espirituais. Como o Senhor é espírito, nós também seremos. Então é Ele quem nos dá todo este conhecimento, nos ensina, e nós conhecemos isto de Deus, mas estamos vivendo ainda num corpo material e físico, um corpo físico. Mas, na verdade, no dia que morrermos, quando morremos, não morre o conhecimento, o entendimento, não. A nossa alma, o nosso espírito continua vivo para Deus. Sim. Muito obrigado, Sim, irmã. irmão. Que Bem, Deus abençoe. Vamos continuar? Vamos continuar. Sim, irmã. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Sarasota. Uma promessa a mais do Senhor que está se cumprindo nessa noite. Promessa dele que estaria nos visitando aqui em Sarasota. Damos-lhe a glória e a honra. Obrigada por nos acompanhar. Irmã, tem uma pergunta em Provérbios 12, versículos 27 e 28. Em Provérbios 12, verso 27 e 28. 27 e 28. Sim. Amém. Posso Pode, ler? pode. O indolente não assará o que caçou, mas a diligência é um tesouro para o homem. E o 28 diz, no caminho da justiça está a vida, mas a senda do erro conduz à morte. Irmã, entendo que são os filhos do Senhor que alcançarão essa justiça divina e não verão essa morte espiritual. Mas minha pergunta está no versículo 27. Essa diligência, além de nós sermos diligentes em nossa vida material, como conseguimos essa diligência para a nossa vida espiritual? Uma vez que não é só vir para a igreja, senão que nossas batalhas na realidade são no dia a dia e com nossos seres queridos e o mundo. Como conseguimos essa diligência para poder crescer espiritualmente? E se pode me ajudar a entender a que se refere essa diligência e esse versículo no versículo 27, uma vez que muitas vezes deixamos-nos levar de muitas coisas que mancham nossos corações e faz que a nossa vida espiritual enfraqueça. E conheço muitas situações onde tenho visto corações que se foram precisamente por isso, porque não são capazes de deixar esse orgulho, ou não são capazes de perdoar, ou continuar pensando em situações incômodas com certas pessoas e guardam esse sentimento negativo
Como nós podemos realmente ser diligentes espiritualmente para crescer no Senhor, para servi-lo e para que sejamos essa luz para o mundo e especialmente para aqui todos os nossos irmãos no Senhor. Bem, eu penso que amando a Deus, quando nós amamos a Deus, conseguimos superar todas as dificuldades e todas as coisas que possam acontecer na vida. O amor a Deus. O amor a Deus é o que não nos separa dele. Aconteça o que acontecer, passar o que passar, tribulações, tristezas, amarguras, o que for, pobreza, o que for, o amor a Deus é o mais importante, é uma coisa que nós devemos ser diligentes, conhecer, apreciar e valorizar o caminho de Deus. E quando nós dizemos que estamos no caminho certo, temos de crê-lo e pedir para Deus que Ele se manifeste na minha vida para que Ele me convença também, como Ele está convencendo muitos, que o Senhor também faça alguma coisa na minha vida para me convencer que Ele está olhando para mim, que Ele me escolheu, que Ele me fez um chamado e que eu também sou importante para Ele. Nós pedimos para Deus, me dá uma mostra, Senhor, um sinal, me diz que eu também sou importante para Ti, e isto fará que nós amemos ao Senhor e amemos ao nosso Deus, quando descobrimos tantas coisas lindas que Deus, Ele está conosco, nós começamos a amar mais a Deus e valorizar as coisas dEle. Contudo, este verso aqui, do verso 27 aqui de Provérbios, primeiro temos de levar em consideração que o livro de Provérbios é um livro inspirado por Deus, que foi escrito pelo filho do rei, diz aqui. Ele escreveu este livro e ele foi inspirado pelo Espírito Santo para fazê-lo, e ele ficou observando a vida, os homens, as pessoas, as mulheres, os animais, as plantas. Ele observou e ele viu o que acontecia entre todos estes elementos. E então ele escreveu. Ele escreveu o bom e o mal, tudo que ele via. Ele não estava dizendo, vejam, isto é bom e isto é mal. Não, ele via que um elemento fazia isto e ele escrevia as coisas que aconteciam na vida, com os seres, nos animais e o que for. Ele ia escrevendo para que nós meditássemos. Por exemplo, ele diz o indolente. Uma pessoa que não tem coração, não tem sentimentos, não tem temor, não é? É esse o indolente. Diz aqui que é tão frívolo na sua forma de ser, que mesmo quando ele caça algum animal, nem sequer come, porque ele fica com preguiça de prepará-lo, de limpá-lo, de trazer fogo e cozinhá-lo. Ele ficava com preguiça, porque este indolente não tinha vontade de fazer nada, só de viver uma vida fácil. Então aqui diz, não assará o que caçou. É porque o proverbista tinha visto pessoas agirem dessa forma, terem esses comportamentos. O proverbista, ele não disse, é ruim o que ele fez porque ele deveria ter feito desta e desta forma. Não, ele não dá uma solução. Ele falou de tudo que ele viu e ouviu, disso ele falou. Mas as conclusões e o desenvolvimento de tudo é conosco, é para nós, para os leitores, que tem que pesquisar, investigar, que tem que tirar as suas próprias conclusões e tem que ver o que é isto, o que é outro, o que seria melhor. É isso o livro de Provérbios. É um livro muito importante, porque há tantas coisas. Então diz aqui, no caminho da justiça, que já é um outro assunto, não é o mesmo do assunto do indolente. Diz, no caminho da justiça está a vida. E o que significa o caminho da justiça? O caminho da justiça é uma pessoa que faz o que é justo e reto diante de Deus. Não peca, não prejudica o seu próximo. É uma pessoa misericordiosa, cheia de amor, de virtude, de qualidades. É esse o justo. E diz aqui que no caminho da justiça está a vida eterna. Está lá a vida eterna. Diz, mas a senda do erro conduz à morte.
A morte não está com o justo, porque a pessoa é justa, está agradando a Deus em tudo, então é claro que vai ganhar a vida eterna. É o que diz no verso 28. Então, eu expliquei os 2 versos aqui, mas sobre Provérbios, fala muitas coisas do que ele viu. Por exemplo, que diz que há tempo de matar e tempo de reviver. Então, as pessoas poderão pensar, será que então não é pecado matar? Porque aqui está dizendo que há um tempo para matar. Não, ele está dizendo, eu vi que as pessoas matavam os outros e também vi que os outros se preocuparam em reviver aqueles que já estavam morrendo. Era isso que ele viu, ele não disse isto é bom, isto é ruim. São vocês o que têm que analisar, pensar, estudar a doutrina, estudar o que Deus lhes deu para que vocês possam concluir o que é bom e o que é mal. Eu só exponho tudo que eu vejo e ouço. Bem, é esse o Provérbios, para que vocês não fiquem confusos quando leiam Provérbios. É uma universidade, é claro, porque aprendemos muitas regras morais. Escolher o bom, fazer o que é bom e rejeitar o que não nos convém. Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente? Irmã Maria Sim, Luísa, irmã. muito obrigada por permitir-me dirigir-me a você. Minha pergunta engloba diferentes temas. Vou ler em Salmos e Provérbios. Salmos 59, 12. Salmos 59, 12. E diz, pelo pecado de sua boca, pela palavra de seus lábios e pela maldição e mentira que proferem, fiquem presos em sua insolência. E em Provérbios 13, 10... Provérbios 13. Versículo 10. Sim. Certamente a soberba conceberá contenda, mas com os que admitem conselhos está a sabedoria. Estava eu refletindo e analisando o ensinamento sobre o tema do orgulho e me surgiu uma inquietude. Eu gostaria, irmã, que me ajudasse a esclarecer em minha mente qual é a relação entre a ira e a soberba. É a ira a origem da soberba? E se, por favor, pode me dar alguns exemplos de como identificar que uma pessoa tem o espírito de soberba? Quer dizer, qual é o comportamento no viver do dia a dia quando a pessoa tem soberba? Muito obrigada, irmã. Bem, eu creio que soberba e ira é a mesma coisa. Mas vamos perguntar para o dicionário? Vamos perguntar para o dicionário. Mas é o mesmo. A soberba e a ira são iguais. É um desagrado, é se enraivecer, rejeitar as coisas, se enraivecer fortemente, se desagradar. Uma pessoa, quando ela é soberba ou quando ela é cheia de ira, que para mim eu mesmo, ela só xinga, amaldiçoa, ofende os outros, fere os outros. Também falar mentiras, falar muitas coisas que não são, fazer tudo que ela pode com essa ira, com essa soberba. Então, a soberba é uma coisa que nós já, como escolhidos do Senhor aqui, chamados pelo Senhor, que estamos aqui diante do Senhor e que Ele tem nos congregado, isto não é bom entre nós, que nós demos espaço ou oportunidade para essas iras, para essas soberbas, para essas contendas, para essas raivas, como outras pessoas diriam. Quando você fica furioso, cheio de fúria, outras pessoas diriam. Isto não é bom para nós sermos assim. Ao invés disso, temos de ser mansos e pacíficos. Temos de ser mansos, pacíficos, pacientes e pedir para Deus nos ajudar
para que possamos tirar, se há alguma dessas coisas ruins em nós, que o Senhor nos ajude a tirar esses espíritos, que o Senhor nos liberte desses espíritos. É essa a luta que nós temos de ter continuamente, mudar, ver quais são os nossos defeitos, as nossas fraquezas e pedir para Deus nos ajudar a tirar isto, para viver uma vida reta com Deus. E também nós somos felizes e Deus se agrada e nós fazemos felizes os que estão ao nosso redor. Bem, era Muito isso, obrigada, irmã. Vamos continuar? Sim, irmão. Sister Maria Luisa, welcome to the church here in Sarasota. It's an honor to be here with you, the spiritual leader of the church and a master of doctrine from the Lord. Irmã Maria Luísa, é um prazer para nós tê-la aqui na igreja, como mestra da doutrina. É uma honra também para mim. My question concerns the separation of church and state in the United States. Minha pergunta é sobre a separação entre a igreja e o Estado nos Estados Unidos. Our government has long upheld the principle that religion should remain separate from governmental authority and lawmaking. O governo dos Estados Unidos tem tido uma longa história de separação entre a igreja e o Estado. I have been fortunate to serve the state as both a police officer and a correctional officer. Eu tive a oportunidade de servir como agente penitenciário e estar na polícia. How should a believer in Christ thoughtfully and ethically navigate this balance, remaining faithful to the call to evangelize while avoiding any violations of the church and state and creating any legal or ethical or professional concerns? O que o irmão está se referindo, que aqui na história, que sempre se quis se separar o que é o Estado e o que é a religião. Muito obrigado, irmã, por tudo que faz. Isso não é somente em Estados Unidos, é em todos os países. Em todos os países temos essa separação, é o que ele disse, não é? Separação entre Estado, governo e religião. E eu acho bem, eu acho certo. Eu acho certo porque o que está por trás de tudo é que Deus não é uma religião. Deus não é uma religião. Deus é o Criador do universo, o dono, o Criador, o que move as pessoas, o que move as massas. Então, o Senhor, Ele não fica só na sua religião. É Ele quem move o mundo. Ele coloca os governos, embora os governos não percebam. As pessoas não percebem, mas é Deus quem coloca eles. Quando há eleições, como é que se chama? Os votos. Em português, os votos, as eleições, de nomear um governante. Deus está lá, vendo quem Deus quer que ganhe. Se Deus quer castigar o povo, então Ele fará que ganhe o que é mal. Eu quero abençoar o povo, eu quero que o bom ganhe, o Senhor faz que o bom ganhe. O que vocês acham disso? E Deus é Deus, então ninguém percebe. Os governantes, eles não percebem. E sim, pelas leis, porque existem as leis, não é? Ele falou sobre as leis? O que é que ele disse sobre as leis? Ele deu todo o contexto para dizer que no caso dele, que sendo um policial ou estando em qualquer instituição do Estado, qual a posição ou como se pode fazer-se para evangelizar, como também que tem que respeitar a norma, como ele dá o exemplo, que em certas circunstâncias, ele por respeitar essa norma e respeitar também a crença das pessoas, portanto não dava oportunidade para evangelizar. As regras, as leis, nós temos de cumpri-las. E o Senhor ensinou para nós que nós temos de cumprir as leis e as normas dos governos dos países. É isso que a Bíblia diz para nós, que nós temos de cumprir e obedecer essas normas que eles imponham. Temos de obedecer tudo. Mas, se vocês trabalham com o governo, parece que ele trabalha no governo, não é? Exato, ele trabalha com o governo. Então, se você quer falar para alguém sobre Deus, não tem nada a ver com o governo, nem com a separação. Não tem nada a ver, é diferente. É diferente porque você está cumprindo o seu trabalho e as normas sob as quais você tem que fazer o seu trabalho, porque a lei ensina isso e tem de ser feito assim.
E Deus, ele vê que você está cumprindo com o que o governo disse. E Deus aprova isso. Mas se você encontrar alguém no seu caminho, perto de você, e você for falar sobre Deus, porque essa pessoa, ela fala, eu estou sofrendo, tudo está saindo errado para mim, eu estou triste, amargurado, tenho doenças. Bem, há tantas coisas. Você pode dizer, creia em Deus, confie em Deus, peça para Deus, e Ele vai te ajudar, Ele vai resolver. Fazendo isso, você não está violando as normas, não está violando nada do seu trabalho, da lei, do que você tem de fazer. Você não está violando nada. Você está ensinando para uma pessoa que ela deve crer num ser superior, num Deus eterno que nos fez, que olha para nós, que nos vê e que Ele faz muitas coisas bonitas por nós. Então, você pode fazer isso e Deus também vai se agradar do seu comportamento. Além disso, Deus vai guardar você e Ele já esteve guardando você e protegendo você, a sua vida. E você não tem percebido quantas vezes Deus esteve guardando a sua vida. Está vendo? É isso. E Deus vai guardá-lo e protegê-lo para que você tenha sucesso no seu trabalho. Mas as normas continuarão e temos de cumpri-las. E o nosso Deus, ele trabalha da sua forma. Bem, obrigada. Irmã, muito obrigado. Te amo, te amo, te amo. Obrigado. Muitíssimo obrigado, amo. Bem, vamos continuar? Sim, irmã. Good evening, Sister Maria Luisa. Welcome to the church in Sarasota. It's a promise from God that I'll be asking our servant a question. Sister, if you please allow me a personal question. Boa noite, irmã Maria Luísa. Bem-vinda à Igreja de Sarasota. É uma honra para nós tê-la aqui. É uma promessa do Senhor cumprida. E gostaria de lhe pedir se posso fazer uma pergunta pessoal. Sister, since I got baptized in water in the church about 7 years ago, Irmã, desde que me batizei em águas na igreja faz aproximadamente 7 anos. so every time I come to the worship service, I'll feel the fire in my head and my chest, sometimes in my back, and a lot of goosebumps. Todas as vezes que venho ao culto de louvor, sinto um fogo na minha cabeça, às vezes no meu peito, às vezes no meu ombro. But I'm never able to speak in tongue or to get baptized in the Holy Spirit. Mas nunca tive a oportunidade de falar em línguas, nem de receber o batismo com o Espírito Santo. So one day I prayed to God. I said, God, even though I don't get baptized, can you please give me a dream to feel His presence? Então eu disse ao Senhor, Senhor, inclusive se eu não consigo esse batismo com o Espírito Santo, poderias, por favor, dar-me um sonho para aprender a louvar-te? And the Lord gave me a dream, sister. I feel a tremendous presence, a power that entered my body, and I was speaking in tongue in a dream. Then I woke up, I see it was a dream. I was sad and joyful at the same time. Então foi assim como tive um sonho, onde eu estava louvando ao Senhor e senti uma presença, um poder dentro de mim, e comecei a falar em línguas. Assim foi que me despertei, estava maravilhado, e eu não entendia do que era o sonho. Sister, my question is, how can I truly humble myself and open my heart so the Lord can baptize me with His Holy Spirit? Então, minha pergunta é, irmã, será que eu não estou abrindo o suficiente meu coração para que o Senhor me batize com o Espírito Santo? Thank you, sister. Muitíssimo obrigado. Não se preocupe, você receberá em breve. Em breve você receberá. Em breve você falará em línguas. Não se preocupe. Continue em frente. Ame a Deus. Obrigado. Vamos continuar? Sim? Irmã Maria Luísa, boa noite. Que Deus abençoe grandemente, irmã. Tem uma pergunta no livro dos Salmos, e no capítulo 19, versículo 12. Sim, irmão. O salmista diz: quem poderá descobrir seus próprios erros? E tem uma resposta aqui que diz: absolve-me dos que me são ocultos. E aqui, irmã, nasce, e aqui se fundamenta a minha pergunta. Antigamente, vimos como Davi foi perseguido por Saul, e em situações
onde Saul teve inveja de Davi. Também me faz refletir como os erros que talvez Davi tenham feito, esses pecados, que eram ocultos, que ele pensou, talvez, que no momento que fosse fazer, que estava fazendo coisa boa, mas depois se deu conta que estava num erro. Vamos dizer sim, erros, porque na verdade ele cometeu um erro e ao cometer esse erro, ele acabou pecando. O pecado se tornou em pecado o erro que ele cometeu. Então, muitos erros que cometemos acabam sendo pecados, um pecado momentâneo. Porque há pecados contínuos, quando uma pessoa, por exemplo, ela vive um adultério constante, vive uma fornicação constante, ou uma pessoa que gosta de furtar, de roubar. Fazem isto constantemente, então o pecado é constante. Mas há erros onde a pessoa ela comete um erro e esse erro se torna um pecado que ela comete, mas um pecado que passou. É isso. Então aqui, os erros, aqui diz, absolve-me dos que me são ocultos, diz, quem poderá descobrir? Porque no momento que a pessoa ela toma a decisão de fazer alguma coisa, ela não pensou sabiamente, ela fez sem pensar, decidiu e essa decisão saiu errado e ela se prejudicou por ter feito isto e então isto se tornou em um erro porque ela não pensou, não meditou, não analisou, não pensou nas consequências, mas para frente ela se apressou e por ela se apressar em agir, se tornou um pecado que ela fez. É isso que diz aqui. Quem poderá descobrir seus próprios erros? Isto é porque nós não somos os mais sábios, não é? Não somos os mais sábios e inteligentes que não vamos cometer um erro. Por isso pedimos para Deus nos ajudar a pensar bem, decidir bem, fazer as coisas bem, sem que seja sem pensar e eu acabe me arrependendo, não é? Por isso pedimos para Deus nos ajudar. Porque diz, absolve-me dos que me são ocultos, vamos dizer, das formas que a pessoa pode acabar procedendo errado sem perceber e no final a consequência, o erro. Bem, Muito obrigado vamos por sua seguir? resposta. Sim, irmã. Irmã, boa noite, o Senhor a abençoe. Irmã, tem uma pergunta em Eclesiastes 7, 28. Sim, Eclesiastes 7, 28. Sim, irmã. Eu vou começar desde o 23. Onde o rei Salomão, vimos que, quando ele foi nomeado rei, nosso Senhor perguntou, disse-lhe que pedisse o que quisesse. Ele o que pediu foi sabedoria para saber governar. Mas ao Senhor se agradou tanto que Salomão tivesse pedido isso, que o rei Salomão tivesse pedido isso, que não somente lhe deu essa sabedoria para governar, senão que ele deu muita riqueza, lhe deu muito poder. Mas no no versículo 23, diz, todas essas coisas fiz com sabedoria, dizendo, sereis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Então, minha pergunta é em que momento, de repente, a vida de Salomão, essa sabedoria fugiu dele? Eu penso que, de repente, o pecado que a Deus mais desagrada e desagradava era a idolatria. E o rei Salomão, pois teve muitas mulheres de diferentes povos que o levaram a ser idólatra. Eu não sei se foi nesse momento ou será outro momento para ver se, por favor, me ensina. Bem, provavelmente, Salomão não pensou que isso fosse ruim ter tantas mulheres. Ele não pensou, não meditou, não analisou, não estudou a doutrina, não leu a lei de Moisés, porque na lei de Moisés estavam os ensinamentos e a proibição, e ele provavelmente não leu isto. E foi por isso que ele cometeu todos estes erros que se tornaram, no final, num pecado, numa falha. E é por isso que diz que Salomão não fez o que era reto diante de Deus. É isso o que se fala de Salomão. Mas, bem, não sei como você relacionou e analisou o verso que você leu, irmã? De que, de repente, se esse momento do qual ele perdeu a sabedoria foi quando ele começou, pois, a mesclar-se
e buscar esposas que eram idólatras, porque a ele o levou também a ser idólatra, fazendo altares para agradar as suas esposas que não eram do povo de Israel. Diz todas essas coisas é que, vamos dizer, ele está aqui filosofando. Basicamente, é como uma filosofia. O que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares é uma coisa que o Espírito de Deus deu para Salomão, para que ele pudesse falar sobre todas as coisas da vida, de tudo que se faz embaixo do sol, como ele disse, tudo que se faz embaixo do sol. Quem faz? Os seres humanos, os animais e também a natureza. E ele observou tudo e ele viu erros, perfeição, viu muitas coisas, mas ele não dava soluções, ele só se limitou a falar a respeito de tudo isso. Por exemplo, em um lugar aqui diz, certamente não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Foi o que Salomão disse. E provavelmente ele estava certo, que não havia nenhum homem justo na terra que fizesse o bem e nunca pecasse, que esse justo não existia. E ele estava certo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi um homem perfeito, o homem perfeito. E aqui, quando Salomão escreveu isto, ainda não existia o Evangelho. E quando o Senhor Jesus veio, o Evangelho começou e o Senhor Jesus foi o primeiro homem perfeito. Então, Salomão, ele não poderia ter sido perfeito, não poderia. Mas o Senhor Jesus foi o primeiro homem perfeito e ele disse, os que seguirem o meu evangelho, eu os ajudarei, porque o Espírito Santo estará com eles e eles serão perfeitos como eu. O Senhor disse, bem? Amém. Bem, irmã. Sim. Irmã, tenho Sim, outra irmã. pergunta. Em vários versículos da Bíblia se menciona a palavra ímpio. Então, eu ouvi de que busquei o significado da palavra ímpio com a inteligência artificial. O que disse? Já o leio, irmã. Diz, sem piedade, não Agora tem vamos religião. ter que pesquisar o que é a piedade. Alguém que mostra falta de piedade, desprezando a Deus e sua lei. É isso. A inteligência artificial está certa, ela sabe doutrina. Sim, aqui adiante nos fala também, nos diz também. Está certo, irmã, sim. Sim, mas a Mas pergunta... então o ímpio é uma pessoa que, conhecendo a Deus, sabendo dos mandamentos, conhecendo a doutrina, num dia qualquer, se torna inimigo de Deus, inimigo dos crentes, das pessoas, dos irmãos, e começa a falar mal e dizer essa igreja é uma mentira, o que fazem lá é uma mentira, essas pessoas são ruins. Esse é o ímpio. Mas minha pergunta é se está bem generalizar de que todos que vão se da igreja se convertem em ímpios. Não, nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar ninguém, porque se uma pessoa vai embora, bem, tem que ter algum motivo. Provavelmente nunca entendeu as coisas do Senhor, provavelmente tinha muitos véus, vendas, tinha muitas ataduras que o diabo colocou nele e o diabo não lhe deixou prosperar, não lhe deixou estar na igreja. Outros, às vezes, vão embora porque querem continuar no seu pecado, querem viver no prazer. Há muitos motivos, portanto, nós não vamos julgar. Nós vamos a seguir em frente e orar e pedir a Deus por essas pessoas. Sim. Para que o Senhor um dia faça eles voltar, traga eles de novo, que os liberte e nós seguimos em frente. Mas nós não vamos chamar as pessoas de nomes, os que forem embora. Sim, irmã, porque em uma profecia, o Senhor me dizia de que eu ficava triste quando alguém se distanciava da igreja. Eu também. Assim acontecia comigo. Eu também. Mas o que eu posso fazer? Bem, Mas o Senhor me consolava e me dizia, mas muitos dos que se foram, porque se foram por diferentes... Então, podemos dizer por diferentes razões. Mas muitos deles, alguns deles, voltarão e voltarão já para ficarem. Eu tenho visto especialmente aqui nessa igreja, de que isso aconteceu. Isso, irmã, sim. Eu também ficava muito triste, mas agora eu disse,
Eu não vou ficar mais triste por isso. Vou ter paciência. O que podemos fazer? Se ele for embora, o que podemos fazer? Não vou ficar tão triste, porque eu vou deixar a minha felicidade no Senhor ficando tão triste, todas as vezes ficando triste pelas pessoas que não voltam. E são muitos os que vão embora. Bem, o Senhor Jesus, o Senhor disse, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, isto é normal que aconteça. É normal que aconteça, por isso nós temos de dizer para o Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nunca nos soltes da tua mão, Senhor. Não nos soltes da tua mão. Sempre temos que estar apoiados no Senhor, aderidos ao Senhor. Bom, irmã, Bem, muito obrigada, obrigada pela Eu fico visita. feliz e parabenizo a irmã, porque a irmã lê a Bíblia. Bem, O Senhor continue abençoando a irmã e a obrigada. respaldando. Sim, irmã. Irmã, boa noite. Que Deus abençoe. Tem uma pergunta para a edificação da igreja. No estudo bíblico, aprendemos que Deus permite que algumas almas se afastem para um processo de correção e formação espiritual. Quando esses processos se assumem com arrependimento, produzem crescimento, maturidade e restauração. E Deus tem prometido o perdão e o regresso dessas almas. E também nos tem ensinado a trabalhar para que voltem. Todavia, quando essas pessoas regressam com o coração disposto para agradar a Deus, muitas vezes não recebem misericórdia, nem apoio, senão juízo. Algumas pessoas com mais tempo na igreja, escorando-se em suposto zelo espiritual, desanimam, apontam um passado já resolvido pelo ministério e fazem tropeçar as almas que Deus está curando. Isso faz que a pessoa se torne a ir embora. E as colunas da igreja deveriam aplicar a doutrina com misericórdia, não manipular e nem intimidar. Irmão, o que acontece também é que se as colunas não têm doutrina, as colunas não têm doutrina. Então, sabe o que acontece? Cai o prédio. Sim, irmão. Vamos dizer, para não esquecer do que o irmão, porque o irmão está perguntando muitas coisas. O primeiro que você disse é que as pessoas, elas vão contra, questionam, julgam, não é? Isso é falta de maturidade das pessoas. Os que fazem isso, que quando uma pessoa ela vai embora e ela volta, ao invés de parabenizá-la e ficar alegre por ela estar aqui, começam a julgar e criticar. Então, isso é falta de maturidade e também falta de educação. Nós temos de ter paciência, porque nas congregações temos tudo. Bem, todos, porque o Senhor, ele tem misericórdia de todas as pessoas, e o Senhor, ele traz pessoas educadas, não educados, com educação, sem educação, com formação, sem formação, tudo porque o Senhor, na sua misericórdia, ele ama o ser, a alma, e ele quer dar bênçãos para todos, então ele nos congrega. Então, as pessoas fracas, que não têm esse conhecimento, essa cultura, talvez, eles se deixam ser usados para falar assim. E neste caso, nós temos que nos revestir de paciência. As pessoas que forem mais educadas, que tiverem mais sabedoria e maturidade, ajudem os outros a dizer não. Tenha paciência, tolere, segue em frente. Que bom que a pessoa, ela está seguindo o caminho do Senhor, nós temos que agradecer isso. E não ficar lá, não é? Ouvindo o que aquele disse, o que aquele falou, o que aquele comentou. Não. Não vamos fazer isso. Vamos seguir em frente. E cada um de nós vamos buscar o que é nosso, a nossa própria vida espiritual. Respeitando os outros, amando as pessoas com todos os seus defeitos ou com todas as suas qualidades. Amando as pessoas. Então, se amamos a pessoa tendo defeitos e qualidades, o que for, nós os amamos, porque é um ser que Deus trouxe aqui. E se Deus o trouxe, porque Deus quer abençoá-lo. É isso, irmã. Sim, pode seguir, irmão. Muito obrigado. A situação é que as pessoas começam a manipular, ou então a falar, até chegar ao atrevimento de amedrontar os obreiros. E essas atitudes geram tensão, afeta os obreiros
e tem contribuído para que muitos saiam, sabendo que a obra é grande e os obreiros são poucos, a falta de reconhecimento dos erros e orgulho e altivez. Mas talvez nós pensamos, irmão, que a pessoa, ela voltou, mas como não trataram ela bem, ela vai embora de novo, mas provavelmente ela não está indo embora de novo por isso, pelo que as pessoas falaram ou comentaram. Ela vai embora por outros motivos, vai embora porque definitivamente ela não quis se submeter, não tem amor suficiente pelas coisas de Deus, não ama Deus o suficiente, e é por isso que ela está novamente indo embora. Mas talvez não é pelo que estamos supondo. Então, paciência. Ter paciência e não especular, não pensar, foi embora por isso, foi embora porque aquele disse, porque aquele falou. Não. Não vamos dizer isso, não pensemos assim. Ensinemos para as pessoas não pensarem dessa forma. Não sofre, não se preocupa, segue em frente, busca Deus, busca o que é seu, ama Deus com o seu coração e ora pelas pessoas. Ela foi embora de novo? Ora por ela, pronto, e vamos continuar. É isso que temos de ensinar para as pessoas. Entendo, irmã, entendo que isso acontece por falta de maturidade espiritual, por falta de oração, por falta de prática com as ferramentas espirituais. Mas a maturidade espiritual é importante, e quando faz falta, quando não há maturidade espiritual, é isso que acontece. Temos que ter tanta paciência. Temos que ter paciência e procurar e dizer, bem, eu vejo aqui muitas coisas, muita falta de maturidade espiritual, mas eu quero amadurecer, eu quero que Deus me ajude. Senhor, me ajuda porque eu quero ser uma pessoa, me tornar num pai ou num mestre e não numa pessoa que fica acusando e especulando e falando, não. Eu quero ensinar, viver e ensinar o que é justo e o que é reto para os meus irmãos. Sim, irmão. Ok, Sim. irmã. É como um conselho para todos, um conselho para não nos deixarmos levar por todas essas coisas tão tolas e simples. Essas coisas tolas e simples prejudicam a nossa vida espiritual, porque ao invés de nós nos revestirmos do poder de Deus, ele vai se afastando, ele nos deixa por nós estarmos prestando atenção uns aos outros, o que fez, o que não fez. Não, cada um olhe para Deus, olhe para a sua meta, onde você tem que chegar e segue em frente, seja corajoso, seja forte, paciente, ame o seu próximo, ame as pessoas com os seus defeitos, como elas estejam, como elas sejam, ame-os, peça para Deus por eles, é isso que temos de fazer. Sim, irmão. Quando o Senhor me reabriu as portas da igreja, eu comecei a me congregar, eu enviei um comunicado para a senhora, e juntamente com uma foto com a minha filha, a senhora me respondeu, me deu uma direção, já passaram 6 anos, eu coloquei em prática o que me disse, o Senhor me deu uma ordem, porque o desejo do meu coração é retomar a minha vida espiritual, eu quero servir a Deus, irmã, eu amo do Senhor isso. aqui. E é Deus quem vai fazer você servir, não as Amém, pessoas. irmã. Então, é Deus. Deus vai olhar para o seu coração, para a sua sinceridade. É Deus. Não são as pessoas. Não as pessoas, é Deus. Então, você precisa ganhar o coração de Deus. Você precisa ganhar muitas misericórdias diante dele para que o Senhor faça você trabalhar como você deseja, como você quer ou como Deus lhe prometeu algum tempo atrás. É isso. É Muito isso. obrigado, irmã. Seguir em frente. Deus Obrigado, é quem irmã. coloca e tira. Sim. Bem, vamos com as 2 últimas dessa noite. 2 últimas perguntas. Sim, irmão. Boa noite, irmã Maria Luísa. Bem-vinda. Para nós, a emoção saber que a serva do Senhor está aqui conosco e que essa visita, que para nós é muito importante. Eu era uma pessoa muito nervosa e agora que eu vejo a senhora, estou mais nervoso ainda. Não se preocupe que nós estamos em família aqui. Obrigado, irmã. Bom, irmã, minha pergunta se refere aos estudos de Jó. Dizia o Senhor em Jó 1,16, posso ler, irmã? Sim, pode ler. Diz assim: ainda estava esse falando quando veio outro que disse: caiu do céu fogo de Deus e abrasou as ovelhas e os pastores e os consumiu.
somente eu escapei para te dar a notícia. Isso foi somente uma expressão daquela época, ou o Senhor realmente castiga dessa forma, ou porque... O Senhor não castiga, Ele mesmo não faz o castigo, Ele envia o diabo. É o diabo quem faz as maldades com a permissão de Deus. Então, aqui, quando diz que caiu fogo do céu, é uma forma de dizer daquele que foi testemunha e viu, como ele viu que o fogo caiu de acima do céu. Ele disse que caiu fogo do céu, mas ele não sabia que era o diabo quem fez isso, porque Deus disse para Satanás: faça tudo o que você quiser com o Jó, menos tocar na vida dele. Não toca na vida dele. Então, o diabo foi quem fez todas essas maldades contra Jó. Não foi Deus, mas o diabo quem fez, só que Deus lhe autorizou. E o pastor, aquele que cuidou das ovelhas, como ele viu que do céu caiu fogo, é por isso que ele disse: caiu do céu fogo. Então não foi o Senhor, Não. ele somente o O permitiu. nosso Deus diz na Bíblia que não é ele quem faz o mal. Deus, ele faz o bem. O mal é feito pelo diabo. Mas quando uma pessoa sai tudo errado e é castigada e acontecem coisas ruins com ela, o diabo faz, mas porque Deus lhe permite e dá permissão de fazê-lo. Essa é a minha pergunta, irmã, e por muitas vezes eu havia pensado que o Senhor castiga dessa forma, com fogo, ou espiritualmente Deus nos castiga de muitas formas, mas... nessa vez foi real que o céu caiu. Foi real que Sim, o fogo irmã. caiu e houve um incêndio e os animais Amém, queimaram. Bom, essa é a Mas minha o pergunta. diabo foi quem fez isso. Sim, e realmente para mim me dá... O livro de Jó me tem dado muito... O livro de Jó é um livro que Deus permitiu. Essa experiência, a vida de Jó, Deus a permitiu para ensinar para a humanidade o que Deus faz. Vamos dizer, o que uma pessoa justa, por inveja, porque a inveja do diabo foi contra Jó, e até onde a inveja destruiu o coitado de Jó. O ódio o destruiu, porque o diabo disse para o Senhor, Satanás disse para o Senhor, que Jó fazia coisas boas só por interesse. E Deus disse que não era por interesse, era porque Jó amava a Deus. E ele disse: então tira tudo dele e você verá que ele não te ama. Então o Senhor diz: está bem, te ordeno que faças isso. Tira tudo de Jó, menos a sua vida, e verás que Jó me ama. Então Deus permitiu a experiência deste homem, porque Deus sabia, primeiro, que ele resistiria, que ele ia aguentar o sofrimento. E o outro é para ensinar para nós, para o mundo, sobre amar a Deus, crer e confiar no poder de Deus, que Deus, se ele tira a vida, ele dá também. E que ele tira e ele coloca e dá em dobro e abençoa, e que para Deus não há nada impossível. Amém. Deus está mostrando muitas coisas neste livro de Jó, está dando muitos ensinamentos para nós, para que não desmaiemos e para que valorizemos o poder de Deus, a grandeza, a misericórdia dele, todo o amor que Deus tem e até onde Deus pode abençoar os seus filhos que o amam com o coração, fazendo milagres e fazendo coisas espetaculares, porque foram coisas espetaculares o que ele fez com Jó. E Deus, ele mostra o seu poder, e ele quer que nós creiamos que hoje ele também faz isto conosco. Coisas espetaculares Deus faz conosco, como fez com Jó. É isso que Deus quer que nós saibamos e conheçamos a Deus. Amém. Bem, sim, a última. Boa noite, irmã. Que o Senhor a abençoe. Irmã, se me permite, vou fazer uma pergunta da Bíblia e uma pessoal. A da Bíblia está em Gênesis, capítulo 49, verso Sim, 10. irmã, pode ler. Sim. Obrigada, irmã. Não será tirado o cetro de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Minha pergunta está, irmã,
Bem, o que significa a palavra Siló? Eu sei que Siló é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, se você me... Sim, é o Senhor Jesus. E a palavra Está Siló em outro idioma. Em outro idioma. é em outro Sim. idioma, Siló. Ok, irmã, muito Talvez obrigada. seja uma palavra hebreia, talvez. Porque diz, não será tirado o cetro de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então era o Senhor Jesus Cristo, com ele que se congregarão todos os povos e os crentes para formar um povo, uma igreja. Amém, irmã, muito obrigada. Minha Sim, segunda irmã. pergunta é um pouco Sim, difícil. Difícil? Bem, irmã, Vou fazer. eu gosto das perguntas difíceis. Eu tenho muitos anos na igreja, irmã, e tenho visto fenômenos na igreja que o inimigo ataca os lares. Ataca o quê? Os lares. O quê? A divisão Os lares, o lar. As famílias, sim. Exatamente. E tenho visto situações em irmãos que têm dificuldades em suas casas. Não é porque eu gosto de saber da vida deles, mas é evidente, irmã, que quando chegam à igreja estão, perdoe-me a expressão, como cães e gatos em sua casa. Vêm, estão vindo aqui. Tem dia que os vê juntos, tem dias que os vê em cada esquina. E é evidente, irmã, isso provoca em mim tristeza, porque são irmãos que servem na igreja, que servem ao Senhor. Minha pergunta está: até quando pode ser um pregador permissivo nessas situações? Muito obrigada, irmã. Eu sei que a sua resposta vai servir para edificar e libertar essa igreja. Vamos dizer, Deus a a irmã abençoe. diz que o pregador sabe ou ele tem noção do que está acontecendo com essa pessoa que ela está fazendo errado, da sua falta de disciplina, que vive de uma forma muito bagunçada com o Senhor. Sim, senhora. É isso que você acha, provavelmente, que o pastor, ele sabe disso, que ele conhece. Irmã, muito próximo, tenho visto esses problemas. Inclusive, perdoa-me, de repente estou metida em ver. Respeito muito de Deus, amo o de Deus, tenho zelo pelo do Senhor. Não gostaria que isso mal interpretem, porque eu quero fazer algo para edificar a igreja, mas que eu não venha não comprometer tampouco os irmãos. Bem, irmã, eu diria o seguinte, sim. Você mesma disse, é uma coisa difícil, é uma pergunta difícil. É difícil no sentido do seu comportamento diante dessas situações que você observa ou contaram para você. Os vejo. Você sabe, você tem certeza. Sim, senhora. Então, irmã, eu diria que se isso está te perturbando, primeiro ore para Deus e peça a Deus pelo assunto. Mas se você ver que você ora, pede para Deus, clama a Deus e Deus não está ouvindo, você não vê nada mudar, mas você tem certeza 100% sobre o assunto e você não vê resultados e isto te entristece, eu diria que você deveria procurar a pessoa que está cometendo o erro, procura ela com sabedoria, não aqui na congregação, mas em algum lugar bem longe, e fala com ela. E fale para ela, eu estou muito triste pela vida que você está tendo, pelo que você está mostrando, pelo que você está fazendo, ou pelo que você está vivendo. E você está fingindo na igreja, você está fingindo. E isto é grave, porque Deus vai se enraivecer no dia que você menos pense. Deus, ele coloca um limite
Deus, ele coloca um limite para que a pessoa, ela perceba, possa se arrepender a tempo, e se ela continuar assim, até a taça se encher. Diz na Bíblia que a taça se enche, e quando a taça se enche é quando Deus age. E aí já é muito triste, porque aí não há nada mais o que fazer. Então você, no amor a Deus, e você ama essa pessoa, você pode dizer para ela, eu amo você no Senhor. E eu fico triste vendo que você vive assim e assim. Então, você está fingindo e eu fico tão triste também porque você está enganando os irmãos. Simplesmente, você pode falar essas palavras dessa forma e você pode dizer, eu oro e peço para Deus ajudar você, mas veja se você não vai se arrepender e corrigir disso, porque isto é grave. É isto que temos de fazer. Irmã, Mas você sozinha com essa pessoa. já o fiz. Se você vê que o tempo passa e a pessoa continua fazendo o mesmo, e você vê que na igreja realmente se percebe esse mau exemplo, o mau testemunho dessa pessoa e está fazendo mal para os crentes, se você vê isso, então procure o pastor, fale com ele. Fale com ele. O pastor também vai responder, porque ele também tem que saber, entender e compreender se é verdade, se não é verdade. Ele vai falar com a pessoa, vai chamá-la, enfim, alguma coisa será feita. Ok, irmã, eu falei com essa pessoa e disse-lhe que, por favor, falasse com o pastor e explicasse a situação, contasse a ele o que está vivendo em sua casa. Desde esse momento que eu disse a ela que falasse com o pastor, nunca mais tornou a contar-me algo. Contar? A contar o que ela estava vivendo, que o esposo a maltratava em sua casa. Por isso. Mas é porque ela concorda que isso acontece no seu lar. Sim, senhora. E aí, isso já é problema deles, não é mais problema seu. Deus. Isso Ok, não é irmã. mais problema seu. É ela quem quer que as coisas continuem assim. Se ela, que é a esposa e é a que está sofrendo, e ela diz que não, que ela aguenta, que ela vai continuar assim, então pode continuar assim. Está Mas bem, irmã. você limpe e liberte seu coração disso, porque tudo isso contaminou a sua vida espiritual. Obrigada, Tudo isso irmã. contamina a sua vida espiritual. Não pensem, nem olhe, nem faça comentários. Segue em frente. Segue em Está bem, frente irmã. e algum dia, provavelmente, ela vai chamá-la e dizer, veja, eu estou arrependida por ter falado assim, tão ruim com você. Bem, mas você, irmã, seja sincera e reta com Deus. Tome cuidado de não fazer comentários com as pessoas. Não fique amargurada por isso e você siga no seu caminho. Obrigada, irmã. E os que estiverem mal diante de Deus, o Senhor colocará a mão e Ele dará umas chicotadas. Obrigada, o Senhor, irmã. Ele dá chicotadas para quem anda bagunçadamente, que é mau exemplo, mau testemunho. É o Senhor quem se encarrega. Não nos preocupemos, oremos e deixemos tudo nas mãos de Deus. Todas Obrigada, essas situações nas mãos de Deus, e cada um de nós vamos seguir no nosso caminho. Vamos seguir no caminho, porque vamos caminhando até a eternidade, até viver com Deus. Obrigada. E vamos orar ao nosso Deus e agradecer ao Senhor. E pedir para o Senhor que Ele faça milagres e sinais e que Ele se manifeste em cada coração, em cada vida, no dia de hoje. E que os irmãos que estão assistindo, os irmãos, todas as igrejas, diferentes lugares do mundo que estão assistindo, vocês também lá orem ao Senhor e agradeçam ao Senhor. E estejam prontos também para receber a bênção de Deus, a manifestação dele, porque o Senhor se manifesta grandemente. Assim, por meio dos vídeos, também o Senhor se manifesta e ele faz milagres e ele ama o que ama ele. E o Senhor abençoa aqueles que têm o coração aberto a fazerem a vontade de Deus e agradá-lo. Então, o nosso Deus, ele merece a honra e a glória. Vamos orar. Santo Pai, Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos apresentamos neste momento diante de Ti para louvar-Te, para Te agradecer, para Te honrar, para Te venerar, Senhor.
e para te agradecer porque te humilhaste e te dignaste a nos chamar, olhar para nós, entre tantos milhares de pessoas que há no mundo, e tens nos olhado, Senhor, e nos congregaste aqui, nos reuniste aqui no teu nome, e o teu Espírito Santo esteve se manifestando nas nossas vidas e nos deu consolo e paz e alegria, otimismo e desejo de seguir em frente na vida espiritual, até que um dia possamos chegar, Senhor, diante de Ti, para levar conosco todos os frutos do trabalho que temos feito e que Tu tens nos dado, Senhor. O poder, os talentos, as capacidades, o chamado, os dons espirituais. E nós, Senhor, levaremos o fruto desse trabalho com a Tua ajuda, Santo Pai. Senhor, esperamos em Ti, confiamos em Ti. O Teu poder é grande e maravilhoso, e Tu te moves, Senhor, com o Teu poder no mundo todo, em todas as nações, em todas as pessoas. Te agradecemos, eterno Deus. Nos apresentamos, Senhor, para Te agradecer por esta benevolência, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Estende a Tua mão que cura, Tu que és o nosso médico divino, e cura todas as doenças. Olha, Senhor, há diversas doenças e há muitas pessoas com uma doença tão grave que a ciência não pode curar. Mas Tu és poder e amor, e muitas pessoas clamam a Ti, pedem para Ti cura. Senhor, Tu és o nosso médico, então estende a Tua mão e cura cada um, e liberta, e limpa, e quebra as correntes. Quebra as correntes, as ataduras, as ligaduras diabólicas. Tira as bruxarias, os feitiços, as maldições. Limpa, meu Senhor, e liberta. Prospera cada um dos Teus filhos, de todos os que Tu chamaste ao caminho de salvação. Liberta e abençoa, Senhor. Tira, Senhor, as armadilhas do inimigo, a inveja do inimigo. Nos ajuda a seguir em frente e dá para nós novas forças a cada dia. Quebra, Senhor, todas as trampas do maligno e a inveja do maligno contra todos nós. Nos dá a vitória. Te agradecemos, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos para Ti, Senhor. Para Ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor. Te agradecemos pelas curas, pelos milagres, por toda a manifestação que tiveste e que estarás realizando, Senhor, no dia de hoje, com muitas pessoas. Obrigada, Senhor, pela Tua bênção. Nós não somos dignos, mas o Teu amor é eterno. Obrigada, no nome de Cristo Jesus. Aleluia. Cristo victorias da, si las da, si las da. Cristo victorias da, sí, sí, sí. El diablo no triunfará, no podrá, no podrá. El diablo no triunfará, no, no, no. Cristo victorias da, si las da. Sí las da, Cristo victorias da, sí, sí, sí. El diablo no triunfará, no podrá, no podrá. El diablo no triunfará, no, no, no. Glória ao nosso Deus. Bendito é o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. E vamos da mão do Senhor até lá, até a eternidade, até a Sião espiritual, a igreja do Senhor. Desejamos com todo o nosso coração que o nosso Deus sempre esteja conosco,
que Ele nos dê esse poder, a capacidade, a vitória, os dons, e que o Senhor nos dê essa sabedoria e inteligência para sabermos agir como seus verdadeiros filhos. Irmãos, que o meu Senhor abençoe todos, irmãos e irmãs. Muito obrigada a todos vocês lá. Deus abençoe vocês também. Recebam a bênção dos céus e até em breve. Até mais. Deus abençoe.